Dando sequência aqui no nosso noticiário, eu queria aproveitar para discutir um pouco com a senhora a crise do momento em torno do IOF. Foram meses de debates, agora todo esse debate vai parar na mesa de conciliação depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de colocar os poderes para conversarem e chegarem a soluções sobre essa crise que, como a gente sabe, tomou até com muita força as redes sociais, o debate público, e isso com certeza vai interferir também nas posições de cada um deles. Eu queria entender um pouquinho mais com a senhora o que vai estar em jogo agora nessa reunião de conciliação, o que a gente pode esperar, aproveitando para trazer inclusive um destaque da nossa colega Letícia Casado, que na coluna dela aqui trouxe uma discussão importante, que é a da isenção do imposto de renda para o público ali na faixa 2 até 5 mil reais. A gente vendo aqui na tela já a discussão da lei, já trazendo apurações, possibilidades para respostas a essa crise entre os poderes, governo querendo discutir então essas medidas consideradas mais como justiça social na reunião do Congresso sobre o IOF. O que muito tem se falado agora, professora, principalmente com o crescimento do debate público em torno do tema, com o Congresso, com o governo concordando com a decisão do Alexandre de Moraes, é que os ânimos devem se acalmar um pouco mais e a gente pode ver algumas sessões maiores, concessões maiores. O que a gente pode esperar nessa mesa de negociação no dia 15 de julho, mas que com certeza vai ser construído com muita conversa até lá? Natália, eu acho que quem mais deve ceder, eu acho que é o Congresso. Por quê? Porque o governo já havia, com a proposta, depois de apresentar a proposta do aumento de IOF, e, enfim, essa proposta ter sido recusada, havia um entendimento antes do Hugo Mota, enfim, mudar sua posição do ponto de vista público e votar o decreto. Havia um entendimento de que o governo gastaria um tempo para pensar alternativas para não alta do IOF e apresentaria um pacote de medidas que seria uma alternativa à alta do IOF. Então, o que havia sido acertado? Havia sido acertado, claro, de maneira informal, de que o governo iria buscar essas alternativas e que apresentaria isso depois daquele período de festas, das festas juninas, de São João. O que acabou acontecendo é que o Hugo Mota vota, e aí acaba derrubando essa medida do governo e vota de maneira muito rápida, e sem aviso prévio, e diferente do que havia sido combinado, inclusive com os líderes no Congresso. E aí, na Câmara, o que acaba acontecendo? Com isso, o Hugo Mota fez um anúncio, se não me engano, numa terça-feira à noite, usando o X, a rede social, e aí já imediatamente na quarta-feira de manhã coloca a votação e derruba a medida do governo. Ficou um impasse entre judicializar isso ou não. Então, o governo ficou numa situação que era, o que seria melhor? Levar isso para o STF e tentar buscar uma solução pensando na constitucionalidade dessa medida, pensando nessas questões, ou seria um desgaste muito grande? No final das contas, eu acho que o desgaste ele poderia ter sido muito maior, ele não foi, acho que por uma série de razões, e o que provavelmente vai acontecer agora é que provavelmente vai voltar ao estágio anterior, que era, o governo vai precisar pensar outras medidas alternativas em relação ao aumento do IOF, vai ter provavelmente esse tempo, e aí se vai tentar chegar a um meio termo, digamos assim. Agora, essa questão, esse recuo, ele não tem a ver só com o fato de isso ter que parar no STF e da judicialização dessa questão. Tem a ver com essa campanha que foi feita, que causou muito barulho, principalmente no ambiente digital, que, entre outras coisas, enfim, colocava o Congresso como uma espécie de inimigo do povo, O Congresso, enfim, estaria muito, a campanha até ficou em torno, do tema do BBB, bilionário, bets e bancos, de que o Congresso estaria menos preocupado com os interesses da população e mais preocupado com defender interesses de grandes elites, E especialmente na relação que tem a ver com questões de taxação, de questão relacionada ao pagamento de impostos de poucas pessoas, mas que teriam, serão grandes empresários, parte da elite. E o que acaba acontecendo é que isso, de fato, pegou para os congressistas, pegou principalmente para os parlamentares, porque isso teve um impacto muito grande. Claro que a gente tem esse impacto de maneira diferente, digamos, no campo mais progressista, no campo conservador, mas essas campanhas a gente passou a ter vídeos gerados por inteligência artificial, as pessoas começaram a fazer vídeos e isso acabou, de fato, tendo um impacto muito grande. Então eu acho que esse
recuo, ou no mínimo essa tentativa de conciliação, ela não tem a ver com o fato dessa matéria ter sido judicializada, mas ela tem a ver com o fato de que isso causou muito impacto na população. E vale lembrar que o Congresso tem tomado posições e medidas que, quando a gente compara pesquisas de opinião sobre essas matérias, elas de fato estão no inverso dos interesses da população. Então, a população, por exemplo, vai numa direção em relação a determinados temas, o Congresso faz o contrário. Então, ou seja, de fato, acho que a pergunta, né, se o Congresso está representando os interesses da população, eu acho que ela é válida, e essa campanha, de fato, teve muito impacto. Então, acho que o Hugo Mota, né, e o Congresso de maneira geral, mas principalmente a Câmara, está pensando nesse impacto, já que a gente tem eleições tão próximas, né? E aí a gente volta no ponto justamente que a gente falava mais cedo aqui, né, professora, da importância das pessoas entenderem as discussões para se engajarem com ela. A gente tem aqui os dados, inclusive, da pesquisa Nexus, falando que só nesse embate, citando inclusive a sigla do BBB, da taxação de bancos, de bilionários e de bets, já tiveram 4,5 milhões de posts só no X, no antigo Twitter, mencionando isso. A gente que tem acesso, inclusive, a redes sociais, aqui no caso do UOL, a gente vê essa movimentação, a gente vê o engajamento com um assunto que é muito importante justamente nessa parte da compreensão. No debate aqui mais cedo, a gente discutia um pouco do como que ele vai se manter daqui para frente. Vem sido pontuado como uma questão positiva, um acerto, um dos primeiros acertos mesmo de comunicação do governo nesse sentido recentemente. Professora, queria uma visão sua também em termos de estratégia de comunicação, como que deve se manter daqui para frente. Vai para além da esfera das redes sociais, que a gente sabe é muito dominada por estratégias também da extrema-direita, que domina muito mais essa área das redes do que a gente, e que inclusive é seu campo de estudo. Queria sua análise também. Ótimo ponto, Natália. Você me dá a oportunidade de comentar uma coisa que realmente acho bom a gente falar, que é basicamente a questão da comunicação, né? O governo, a gente vem acompanhando que, por diferentes razões, eu vou citar só dois, né, do ponto de vista não no sentido só da crise política em si ou de desdobramentos políticos, mas de comunicação, né? Pelo menos tem dois eventos em que o governo perdeu muito, né, no campo da comunicação. Um foi o evento do Pix, né, quando falava sobre... E aí o Nicolas Ferreira acabou lançando aquele vídeo que falava sobre uma possível taxação do Pix, etc. Então, aquelas mudanças em relação às regras do Pix, e a outra foi relacionada até à fraude do INSS. E o governo não conseguiu responder de maneira satisfatória no tempo e à altura dessas questões e que, enfim, que deveria de fato ter sido melhor formuladas essas maneiras de se comunicar com a população. E esse parece ter sido o primeiro acerto. Agora, esse acerto ele tem recebido uma crítica que basicamente é a seguinte, é a de que o governo estaria estimulando uma espécie de nós contra eles, ou que estaria estimulando um ataque às instituições, e que isso seria similar, por exemplo, com os bolsonaristas antes do 8 de janeiro, quando passam a atacar o STF. Eu discordo, porque eu acho que são coisas diferentes. Primeiro, nesse caso a gente não tem uma crítica que ela é baseada em teoria conspiratória. Isso, de fato, a gente está falando de ações que são públicas, posicionamentos públicos. Então, ou seja, não é que o governo está dizendo que o Congresso está fazendo alguma coisa secretamente, que a gente não tem acesso e é uma teoria conspiratória. Não, o Congresso realmente está fazendo isso. Ele está sendo acusado de coisas que ele está, enfim, as informações são públicas, né? Então, o Congresso se posiciona dessa maneira, que, a meu ver, é uma maneira diversa daquilo que é o interesse da população brasileira. Isso está realmente acontecendo. Tem todo o debate sobre as emendas parlamentares, de como as emendas parlamentares elas acabaram ficando cada vez mais sem transparência, sem rastreabilidade, sem controle, e o legislativo não responde, de fato, por esses gastos que, enfim, acabam operando como gastos, como investimentos públicos, sem ter que responder, sem ter responsabilidade para isso. Então, ou seja, isso está acontecendo, não é uma teoria conspiratória. Eu acho que isso já é uma diferença muito grande em relação a ataques contra a Suprema Corte, que a gente viu no passado, ou mesmo até no caso, né, contra outros poderes, que eram baseados em teorias conspiratórias, como urna fraudada, existe uma ditadura do judiciário, coisas dessa natureza. Então, acho que isso, primeiro, ele é uma crítica. Segundo, ali o que está se fazendo, claro que a gente não tem controle quando os vídeos começam a ser feitos pela população, mas basicamente a mensagem geral é de que você tem atores na política, no caso, pessoas na Câmara e no Senado, que estão promovendo uma determinada agenda que é uma agenda que não é do interesse da população. É diferente de você fazer um ataque à instituição em si.
Então eu não vejo da mesma maneira. Uma coisa é você dizer que você tem que criticar aos ministros da Suprema Corte, o que é democrático, é legítimo. Outra coisa é você dizer que tem que fechar a Suprema Corte, que tem que prender todos os ministros, ou no limite até coisas piores. Então eu acho que o governo está indo numa linha que ela não me parece ser uma linha que seja conspiratória ou que ela seja uma linha de estar promovendo uma espécie de cisão ou piorando a polarização. Essas questões já estão dadas. Então eu acho que esse é o ponto. Não acho que seja da mesma maneira como, por exemplo, os ataques para fechamento de instituições, e que resultaram no 8 de janeiro. Eu acho que é um exagero. Acho que, claro, é sempre importante a gente ver como é que as coisas estão se dando do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de violência política, mas eu acho que nesse caso tem sido um acerto, porque é muito difícil para a população entender o que está acontecendo, né? E eu acho que essa questão, por exemplo, do sequestro do orçamento público, as questões envolvendo as emendas, são assuntos difíceis de comunicar. E eu acho que, no final das contas, o governo conseguiu traduzir isso de maneira relativamente satisfatória para a população. A importância da gente contextualizar aqui os fatos, né, professora? E a gente vai para um rápido intervalo. Quem está acompanhando a gente na TV são só 3 minutinhos, mas a gente segue aqui no YouTube. E para a gente encerrar nossa conversa justamente falando de emendas, destaque inclusive agora do fim de semana, que a gente vê de mais emendas parlamentares também sendo liberados essa semana, depois de mais uma semana de embates entre governo e Congresso, liberação de 2,5 bilhões de emendas em meio a essa crise, professora. E ontem, em uma entrevista, o presidente da Câmara, Hugo Motta, falando justamente de poder balancear um pouco mais a situação das emendas para ajudar a questão fiscal do país, tendo em vista que ele está nessa saia justa que a senhora explicou tão bem aqui para a gente. Como que a gente pode esperar esse comportamento dele nos próximos dias e se vai mesmo mexer nesse vespeiro aí que a gente sabe que é tão complicado? Acho que diante de toda essa mobilização fica inevitável, né? Agora, é interessante a gente pensar nessa aparente coincidência, porque é a primeira vez que eu vejo o Hugo Motta, que a gente vê, né, o Hugo Motta preocupado com essas questões relacionadas ao gasto público, né, as questões fiscais, né, e toda a responsabilidade fiscal. Isso porque o que acaba acontecendo é que, na prática, o que a gente viu nas últimas semanas e nos últimos meses é que o Congresso, mas principalmente no caso da Câmara, tem cobrado muito do Executivo que reduza, que melhore suas contas e, por outro lado, não olha para si, principalmente nas questões relacionadas às emendas parlamentares e, no mínimo, questões de transparência, né? Então, eu acho saudável, eu acho que o Brasil inteiro ganha com esse processo e espero que isso de fato ocorra, né? Agora, a questão é que a gente já viu que, digamos, o perfil do Hugo Motta tem sido um perfil um pouco de avanços e recuos, né? Mais do que uma situação, em inúmeras, inclusive, situações, a gente vê o Hugo Motta sinalizando uma coisa e depois, enfim, indo para outra direção. E vale lembrar que o Hugo Motta se tornou presidente da Câmara com amplo apoio, né, de diferentes setores, inclusive governistas. Então, ou seja, o Hugo Motta tem tentado acomodar diferentes interesses. Então, eu espero que, de fato, isso acabe tendo um desfecho de maneira mais responsável e que vai beneficiar o país e que não, se a gente não continue mais nessas questões relacionadas a esse impasse das emendas, até porque já existe essa discussão no STF, já existe uma pressão muito grande e eu acho que a sociedade agora vai exercer também uma pressão cada vez maior em relação a esse tipo de gasto. Com certeza, e essa costura entre os poderes que a gente vê tão presente no discurso, seja do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, seja do próprio STF durante essas decisões, né, professora? E a gente viu agora, então, com a decisão de sexta-feira do Alexandre de Moraes, a gente vai ter no dia 15 de julho essa conciliação, essa reunião para tentar alinhar e organizar as questões, mas no embate do momento nas redes sociais, destaque muito também justamente para os ataques ao Hugo Motta, que nos levantamentos, nas análises que estão sendo feitas, está sendo pontuado como mais atacado do que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a ver como isso vai se estender também ao longo da semana. A gente aqui dando pontapé inicial no nosso fim de semana, já contextualizando tudo. Professora, estamos de volta aqui com a nossa audiência da TV e do YouTube, discutindo essa crise toda em torno do IOF, o debate nas redes sociais, a importância da comunicação clara e do contexto que a senhora trouxe muito bem para a gente aqui hoje. Queria te agradecer a presença no All News e até uma próxima oportunidade, viu? Foi um prazer, Natália. Muito obrigada. Até a próxima.